enfim, saber que a pessoa, ela tem que, ela tem o seu tempo, né? Saber que cada um tem o seu tempo também. A gente tem que respeitar o tempo das pessoas, tá? A gente não pode querer que as pessoas andem no nosso ritmo, mas elas têm o seu próprio ritmo e saber respeitar esse ritmo que cada um tem. E que não necessariamente é o que a gente esperava que fosse, tá? A gente tem que enquadrar isso muito bem, tá? E para quê? Para que a gente tenha mais compreensão, para que a gente tenha mais tolerância com os outros e, enfim, e assim a gente consiga assumir um projeto de família, um projeto de casamento, tá? Criticando, reclamando que a pessoa é lenta, que ela não está no nível que a gente esperava, não sai nada do lugar, né? Ela só sai do lugar a partir do momento em que eu o compreendo, entendo, entro no mundo dela e ajudo, às vezes, a andar mais rápido, ou às vezes nós andamos um pouco mais lentos, tá? Que a tendência, por exemplo, eu falava que ia ser numa live do colérico, o colérico é botar fogo em tudo ali, né? Ele vai chegando, vai botando fogo, vai botar fogo na esposa também, e ela vai sair toda chamuscada, né? Sai chamuscando todo mundo, né? Não, calma, usa toda essa energia, todo esse fogo para fazer com que ela cresça também junto, mas no ritmo com que a outra pessoa, o nosso cônjuge, ele possa ir, tá? Então, esse aspecto da impaciência com os outros, tá? De a gente aprender a entender a outra pessoa, entrar no jeito dela, entrar na forma dela pensar e dessa forma conseguir entendê-la, ajudá-la enfim, fazer com que a gente caminhe juntos, tá? No casamento se caminha junto. Esse caminhar junto pode ser que algumas vezes um esteja mais na frente, o outro atrás num aspecto, mas o que está um pouco mais na frente segura para o que vem de mais de trás, ou puxa um pouco por mais de trás, caminhar um pouco mais rápido, tá? Mas sempre isso, os dois caminhando juntos, tá? E tendo essa paciência de esperar ou de ir mais para frente. Depois, um segundo aspecto que eu falei que eu ia comentar, de dois tipos de impaciência, uma impaciência com os outros, e tem essa causa, enfim, causada por esse nosso egoísmo, e depois que também é causada pelo nosso egoísmo, mas aí entra muito mais forte o orgulho, que o orgulho, vocês sabem, o orgulho ele morre 7 dias depois que o nosso corpo morre, é que o nosso orgulho vai embora, né? Que é a impaciência conosco mesmo, né? A gente acha que a gente pode tudo, e não aceita que nós temos limitações e que podemos cometer falhas, e que cometemos muitas, e que temos muitos defeitos. A gente não aceita que a gente nunca vai ser um Nobel da Paz, um Nobel da Medicina, um Nobel da Economia. A gente não aceita as nossas limitações. Eu tenho mesmo limitações. Sou bom nisso, sou ruim naquilo, enfim. E posso melhorar até um certo ponto, até outro certo ponto, eu não consigo ir mais. Pensar que essa incapacidade de entender aquilo que somos, vem muito da nossa imaturidade, né? O imaturo, é típico do imaturo imaginar que ele pode fazer tudo, né? É igual a criança, o jovem, o adolescente, ele acha isso, né? Eu posso fazer tudo, o cara quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, o cara ao mesmo tempo quer ser um astronauta, ele quer ser um médico, ele quer o presidente da república, enfim, quer ser tudo ao mesmo tempo, e a gente sabe que isso é impossível. Nós temos algumas habilidades, temos alguns dons, enfim, temos algumas capacidades e temos um tempo limitado. Então, nunca iremos conseguir fazer tudo. Conseguiremos fazer, enfim, um pouco daquilo tudo, né? Então, identificar esses limites, até onde nós podemos ir, é libertador. E nos traz serenidade e paciência conosco mesmo. Olha, até aqui eu consigo, até aqui eu tenho que estudar muito mais, ou tenho que me desenvolver muito mais, eu tenho que, tudo bem, eu vou até atrás, mas hoje ainda estou um passo atrás. Isso é muito importante. Isso é muito importante saber em que nível estamos para nos dar tranquilidade, né? Depois pensar também que quando a gente se conhece e percebe as nossas incapacidades, as nossas dificuldades, a gente começa a perceber que muito do mal que existe no mundo é por culpa das nossas imperfeições, né? E a gente começa a olhar o mundo de forma diferente, não olhar o mundo de uma forma, como se o mundo fosse feito por pessoas perfeitas, o mundo fosse feito por anjos, o mundo fosse feito por extraterrestres. Eu digo que algumas pessoas às vezes escrevem teorias, escrevem coisas que não foram feitas para seres humanos de carne, osso e espírito. Foram feitos para anjos ou extraterrestres. Eu falo assim, olha, você está falando para mim de um ser que eu não conheço.
né? Ou ser, olha, eu ser perfeito. Esses dias eu estava conversando com um casal que eu atendo, enfim, e eu falei, olha, as causas principais de divórcio são esse, e acontece com qualquer tipo de pessoa. Qualquer um está fadado a se separar, a se divorciar. Por quê? Porque é um ser humano e tem suas dificuldades. As pessoas ficaram escandalizadas, mas esse tipo de pessoa, olha, mas em que mundo você vive? E olha, o ser humano, nós somos capazes de todos os erros e horrores, qualquer um de nós aqui que estamos, eu que estou falando e vocês que estão assistindo essa live, somos capazes de cometer as piores e maiores atrocidades. Não cometemos, graças a Deus, que não nos permitem, ou enfim, uma série de circunstâncias, mas poderíamos fazê-lo, todo o mal que se vê por aí. Tá? Então, ter essa consciência de que é o ser humano nos faz entender as nossas incapacidades e nos faz ser mais paciente conosco mesmo. Né? Depois, saber que a gente melhora com o tempo, as pessoas melhoram com o tempo e nós melhoramos com o tempo. Então, tem que ter calma, uma coisa depois da outra. E depois não adianta querer fazer as coisas como tinha aquele personagem, um personagem que eu gosto muito, do Guimarães Rosa, o Augusto Matraga, né, em Sagarana, que o Guimarães Rosa vai falar um pouco desse personagem, que no fundo ele falava que ele queria ser santo, ele queria ser uma pessoa perfeita na base da porrada. Ele achava que dando porrada ele seria perfeito. E às vezes a gente é assim, não, eu vou ser bom na base da porrada, então eu vou fazer... E se atropela todo, não consegue fazer nada. E, enfim, e fica impaciente consigo mesmo, não se aceita, daqui a pouco entra numa depressão, uma dificuldade. Não é isso. Né? Nós temos que exigir-nos cada vez mais, sempre mais um pouco, mas saber das nossas limitações e até onde nós podemos ir. Tá? Esse era o segundo aspecto, esses eram os dois tipos de impaciência que eu queria comentar. Impaciência com os outros e impaciência conosco mesmo. Depois é importante a gente identificar as impaciências que ocorrem no nosso dia a dia, sobretudo com os outros, e que às vezes a gente não percebe. E que esse causa um mal tão grande, porque a gente percebe normalmente que as impaciências que quando a gente grita, quando bate na mesa, enfim, quando xinga, ou até bate numa criança, coisa do tipo. Essa a gente chama atenção, porque é muito grande. Né? Olha, mas, o que eu fui fazer? Né? Isso nos choca. Mas... existem aquelas pequenas impaciências diárias que todo mundo às vezes tem e que é importante a gente olhar para elas também e começar a mudar dessas pequenas coisas. Né? E essas pequenas coisas que vão se somando e aí depois aparecem esses estouros que existem na nossa vida. Que são o quê? São esses deboches, né? Essas formas de deboche. Deboche do jeito de ser de uma pessoa, da forma como a outra fala. No fundo é o quê? É a impaciência. Né? Olha, não aceito muito isso aí, eu fico deboche. As ironias. A ironia, na verdade, é uma agressão utilizando de bom humor, né? Talvez seja pior até, né? A gente usa ironia, a gente usa um apelido, a gente começa, enfim, a fazer brincadeirinhas por não ter a coragem de falar para a pessoa um negócio, alguma coisa. Então, a ironia, muitas vezes, são as formas da gente manifestar a nossa impaciência. Tá? Lá vem a lesma, devagarzinho, né? Querendo dizer que a pessoa é muito lenta no que tudo que ele faz, né? E a gente usa dessa arma. Ou às vezes é aquelas caras fechadas, né? A gente não reclama, mas foi aquela cara, pô, vai falando aí, né? Mais uma vez isso. Ou as fofocas, né? Forma de mostrar a impaciência é falando mal dos outros, né? Olha, puxa vida. E é uma das coisas que eles reclamam aqui, os maridos falam mal das mulheres para as outras pessoas, é uma fofoca, né? Olha, puxa vida, olha como é que ela faz, olha como ela é. A fofoca é um tipo de impaciência, né? Que a gente não aceita aquele jeito ou aquela atitude da pessoa e vamos falar mal dela para outra, né? Fazer fofoca. Outra é desistir da pessoa. Às vezes talvez seja a pior forma de impaciência. É pior às vezes que brigar, que reclamar, que falar, fazer... É desistir. Chega, desisto dessa pessoa. Nem falo mais nada. Né? Já falei tantas vezes, mas quero nem mais saber disso. Né? Quando a gente pensa assim, não, estou sendo agora, puxa vida, né?